E um ponto crucial da gestão é a preservação de relacionamentos. Então, se eu tenho um clima tenso, se eu tenho um clima em que o seu próprio colaborador não pode expressar suas opiniões, suas sugestões, mesmo falar dos seus erros, isso não estabelece confiança, segurança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você, dono ou dona de empresa, que tem a missão de impactar a sua organização. Nós estamos hoje em mais um episódio da segunda temporada do podcast Gestão 360, um guia completo de transformação do seu ambiente de trabalho de uma forma muito mais produtiva, harmoniosa e agora saudável. Exatamente esse o tema vai ser desse episódio. Vamos continuar a falar sobre os riscos psicossociais e hoje conto com uma participação toda especial. Além da nossa querida, nossa parceira aí desde os tempos primórdios no nosso podcast, a Maria, aí responsável pela área de segurança e medicina do trabalho. Agora aí tem uma empresa toda dedicada ao trabalhador, à sua saúde na sua plenitude. E hoje eu tenho uma convidada, nós, né, Maria? Temos uma Sim. convidada extremamente. Eu posso dizer que eu estou muito emocionada. De fato, a gente agora vai para um outro nível da discussão. Ela que está nas grandes organizações, que é responsável por trabalhar a mentalidade de grandes CEOs, psicóloga, doutora, master coaching. Sim. É master coach, treinadora de liderança, mas não é qualquer de liderança, não, pautada na psicologia positiva, na neurociência. O que a gente pode esperar de uma cientista da mentalidade corporativa? Então, só por esse motivo, eu posso dizer que assista até o final, que aqui terá muitas ideias, muitos insights e especialmente levar significado. O que é essa saúde do trabalhador que a norma tanto quer garantir? Nós já tivemos vários instrumentos regulatórios. E por que ainda nós não chegamos na saúde mental como desejada, como almejada? E é sobre isso que nós vamos falar. Então, Ieda, seja muito bem-vinda. É um Obrigada, coração cheio de alegria que a Patrícia. gente recebe. É um prazer sempre estar perto de você, do Fabiano, agora conhecendo a Maria, e estar aqui nesse estúdio também, que me acolheu, né? Que me recebeu com tanto amor, vamos dizer assim, né? Em rever minha ex-aluna. É Eu verdade. sempre digo, ou foi ou será minha aluna, né? Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando de um assunto tão pontual, tão emergencial, tão importante, que é a saúde do trabalhador e a responsabilidade que agora as organizações têm que assumir, né? Vamos dizer, têm que assumir perante a nova legislação. Mas vamos também falar do que cabe às organizações e do que cabe também ao profissional. Isso é muito importante porque é um intercâmbio fantástico, né, para nós da Infinity que estamos nesse mundo corporativo. Nós entendemos, como você bem sabe, Patrícia, agora Maria, quais são essas necessidades pontuais desse cenário tão disruptivo, desse cenário de tantos desafios que nós estamos vivenciando no contexto não só corporativo, mas no contexto global, né, no contexto nacional. E já dando aqui uma entrada, né, as notícias. Hoje eu acordei, eu sempre acordo bem cedo, e, gente, eu comecei a presenciar as notícias.
como eu busquei notícias boas, sabe? É uma busca. Notícias de bem-estar, notícias de florescimento. Mas, gente, como que nós estamos vivendo um cenário, né, um cenário muito crítico? Então, nada melhor do que trazer essa consciência, porque, primeiramente, é uma elevação de consciência quando a gente fala de saúde mental, de saúde emocional, de integralidade, que hoje foge um pouco nesse nosso contexto, né? Rápido, veloz, disruptivo, como eu já mencionei. Então, eu quero agradecer. Acredito que hoje estaremos dando a nossa contribuição aqui para os profissionais e também para a nossa própria essência e existência. Muito obrigada pela oportunidade. Maria das Boas-vindas. Nós que agradecemos, é uma honra a senhora participar aqui com a gente. Esquece essa senhora. Tudo bem, retira. Esquece, senhora. Eu sempre falo assim, olha, eu sou da geração Z. Sim, É, isso mesmo. Então, A Gen Z. então esquece, senhora, mas eu recebo, né, com todo respeito. Mas é uma honra, assim, você aqui com a gente, tá? Porque é o que eu sempre levo, enfatizo para as empresas sobre a saúde mental dos funcionários dentro da empresa, né? No modo corporativo, que quanto mais eles tratam a mentalidade do funcionário, melhor a produtividade também. Né? Então, é uma honra você estar aqui Você, né? conosco. Que bom, que bom, que bom. Eu acredito que a palavra muito assertiva aí foi disrupção. A gente vem, né, de uma metodologia empresarial onde se tinha a visão do empregador e a visão do empregado. E eu acredito que essa norma, não que não existisse regulamento anterior, existiu muito. Mas essa norma, acho que a quebra de paradigma dela é exatamente tirar as polaridades e focar naquilo que é essencial, que é o ambiente de trabalho. Né? Eu até ouso dizer que eu venho de uma geração que a minha geração ia doente para o trabalho. Hoje a gente vê o trabalho adoecendo as pessoas. E é nesse cenário, nesse contexto, que vem as normas. Eu falo que o direito ele vem para acolher um anseio da sociedade. Então, normalmente, a norma é posterior às necessidades. E aqui eu quero contextualizar o que, de fato, é essa norma regulamentadora. Ela vem atender legislações anteriores, mas que não era expresso. Então, a gente tinha o PPRA, né, que era um programa de prevenção, só que ele era um programa de prevenção. Muito bonito, mas na prática ele não se sustentava. A gente tinha uma NR17 que já falava dos riscos, né? Os riscos ergonômicos, e lá tinha já o psicossocial. O psicossocial também. Só que a NR1, com essa atualização, ela deixou expresso. E se tem uma coisa que o direito IEDA traz para a gente, é esse sentimento e essa certeza. Mudou palavra porque mudou o contexto. O novo, né, a NR, ela traz agora a questão do próprio gerenciamento de riscos. Eu acho que a gente tem que aprofundar o que é esse gerenciamento. É ir na essência. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante. Nada é o que é para você até que você atribui um significado. Então, o que é esse gerenciamento? Ele vai muito além de você prevenir. Ele atua em várias esferas. E quando a gente fala gerir algo, ele automaticamente nos remete a uma questão da ação. Então, esse ambiente vai ter que ser intencionalmente pensado e intencionalmente gerido. Então, nós vamos começar aqui trazendo, e eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente. Vamos destacar, eu acho que é importante também a gente passar a vigência, né? As empresas têm até 25/5/25, parece até um número cabalístico, né? Nossa! Para se fazer a adequação a essas regras. Sendo que, então, a partir do dia 26 de maio, elas já estão podendo sofrer as atuações, as fiscalizações dos órgãos competentes. E vão ter.
E aqui é o outro ponto, que é independentemente do tamanho da sua empresa. Às vezes eu escuto muitos dos empresários, não, mas isso é para empresa grande. Não, não é para empresa grande, não. Tem CNPJ, tem colaborador, tem ambiente de trabalho, Sim. logo você tem que se adequar. E a pergunta aqui que eu quero deixar para a gente iniciar é... Ai, saiu um pouco fora do lugar aqui. A grande questão que permeia as empresas, Ieda, hoje é como identificar as fontes de danos que podem gerar os fatores psicossociais. Então, a gente está falando, porque eu sinto uma dificuldade das pessoas entenderem, mas o que pode gerar dano? O que pode ser uma fonte de dano? Não necessariamente ela vai caracterizar, mas a partir do momento que eu identifico quais são as fontes, então eu já começo a primeira fase do gerenciamento. Eu vou fazer um diagnóstico. Então, acho que a gente pode começar. O que seria uma fonte de dano para a questão mental? Tá. Bom, antes, né, quando você fala dessa responsabilidade corporativa, dessa responsabilidade das organizações, o que eu tenho a dizer é que pós-pandemia tudo mudou. Né? Nós estávamos, como você mesma disse, em um modelo corporativo muito enraizado. Eu sempre uso uma metáfora que nós estávamos numa gestão 14 bis. Você estava viajando no 14 bis e, de repente, você precisou viajar num turbo supersônico. Caiu num Boeing. Isso. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, como nós estamos presenciando no contexto organizacional, pequenas, médias e grandes empresas, grandes corporações, elas não estavam e não estão preparadas para isso. Então, nós temos que também pensar que a legislação, ela está presente, ela existe, ela tem que ser cumprida, mas o que antecedeu toda essa legislação foi um reflexo, o impacto que nós tivemos da pandemia, porque a pandemia alterou todo o nosso modelo laboral. Hoje, as organizações, e principalmente que eu quero enfatizar a liderança, falaremos sobre a liderança, elas têm que gerenciar equipes remotas, elas têm que gerenciar um trabalho híbrido, elas têm que gerenciar uma sobrecarga de trabalho, elas têm que gerenciar gerações, diversidade, equidade, inclusão. Então, as organizações não estão preparadas principalmente para cuidar da saúde mental do seu trabalhador. Agora, elas precisam estar? Claro que sim, elas estão agora nessa própria legislação, mas pós-pandemia nós tivemos vários fatores, como eu já apontei aqui, em relação ao impacto e aos desafios que nós estamos vivenciando. É um mundo disruptivo, é um mundo bunny, um mundo frágil, é um mundo ansioso. Hoje nós temos a questão que falaremos aqui, já estamos falando da saúde mental do trabalhador, é o burnout, é a questão também do não mais linear. Hoje o que você propôs ontem não existe mais. Né? Nós estamos também em um contexto incompreensível. Então, toda essa demanda, claro que impacta no trabalhador, e impacta também nos resultados, impacta também na própria organização. Então, o que antecede tudo isso, o que eu vejo, como eu estou dentro dessas organizações e trabalhando, como você disse, Patrícia, com essa liderança, com esses executivos, é que não existia um preparo. As organizações estavam produzindo, buscando resultados, sim, investindo, porque nós temos uma trajetória de investimento diante das revoluções industriais no próprio ser humano, na gestão de pessoas. Houve sim, existe sim uma evolução muito grande. Hoje nós temos embaixadores da diversidade dentro das empresas, trabalhando a saúde também, o que não acontecia antes. Então, foi um processo gradativo, mas foi um processo muito disruptivo. Então, hoje, as organizações, elas precisam, sim,
primeiro, entender, identificar o que é necessário fazer, o que cabe à organização fazer, né? E como você me pergunta aqui, quais são os danos psicossociais? Nossa, nós temos vários, já citei alguns: sobrecarga de trabalho, o contexto geracional, a demanda muito forte, a falta de adaptabilidade, de flexibilidade, os recursos humanos, os recursos físicos. Então, é uma demanda muito grande. Nós temos também a falta de equilíbrio, essa questão do equilíbrio profissional, o equilíbrio pessoal, porque a vida é uma só. Eu sempre digo. E E eu eu. vou complementar a sua fala em termos de fatores. Eu li um estudo, e ele é recente, da questão dos efeitos climáticos, né? Então, vamos falar a tragédia, né? Isso, gestão Do Rio Grande do ambiental. Sul. Aham. Você imagina esse trabalhador, essas empresas mesmo que perderam, do dia para a noite perderam, né? Empresas perderam a sua produção, perderam né? Ficou tudo inundado. E esses trabalhadores também que ou perderam os seus locais de trabalho, ou quando não, perdeu tudo na sua casa e ele vai ter que trabalhar com a cabeça de que vai ter que recomeçar a vida, Sim, né? sim. Então, esse é uma fonte de dano, não é causada diretamente pela empresa, mas a empresa ela acaba sendo, vamos falar, impactada com esses danos. Então, eu entendo o seguinte: quanto mais eu estou me aprofundando, a gente tem um cenário assim, eu falo bem nebuloso. Sim. E eu dei um treinamento na segunda-feira para o jurídico interno da nossa empresa, só que tudo isso vai desaguar onde? No judiciário. E nós, né, na nossa função, a gente vai ter que ter compreensão do que, como alternativas de se resolver esses conflitos. Porque as fontes, elas são. Tem fontes primárias dentro da empresa. Então, por exemplo, elastecimento de jornada é uma fonte, é uma coisa que tem que estar atento. A complexidade entre a demanda recebida e a capacidade daquele colaborador de fazer a entrega. A entrega. Isso também é uma fonte que tem que ser assim, observada. Então, tem algumas coisas. Assédio, ou seja, Assédio, muito bom. a tratativa entre os pares ou entre liderança e liderado. Então, tem algumas fontes que são, de fato, primárias. É dentro da empresa que ele tem que observar. E tem também o que acontece fora, que pode impactar. E eu fiquei, assim, bem feliz com esse panorama que você deu nessa... Eu gosto muito da analogia. De repente, você sai lá de um teco-teco e, de repente, você cai num bonde. Isso. Num bonde, né? Que tem que ser disparado, tem que resolver rápido, tem que apresentar a solução. E eu vejo hoje, dentro das empresas, algumas nem não se atentaram, mas a grande maioria eu vejo um frenesi. E agora? Vou ter que dar vale-terapia, vou ter que contratar um palhaço para deixar as pessoas no final de semana felizes, né? O que é isso, né? Então, acho que a gente pode, assim... Na verdade, eu queria que você aprofundasse um pouquinho. Tá. Eu tenho... Acho que em cima dessa frase a gente pode abarcar. Muitas vezes, os riscos psicossociais, eles são invisíveis a olho nu. E eu tenho uma frase que eu gosto de usar, é bem interessante, isso eu uso bastante com os empresários. Não existe invisibilidade quando há responsabilidade. E nesse ponto eu vou trazer um ganchinho de um comentário que você fez, que as empresas trabalhavam, só que esses danos, eles passavam desapercebidos. Sim. E com a pandemia, né, daí trouxe toda essa carga, daí eu falo que daí veio o tsunami, né? Aí vem o tsunami e agora ele está evidenciado. E se não está, exatamente esse exercício que as empresas vão ter que fazer, em revelar esse ambiente. Isso. Olha, uma pesquisa muito importante nos revela o seguinte: em 2018, os trabalhadores achavam que saúde mental, 18% apenas, que era uma temática importante dentro do contexto corporativo. Hoje, 2024, 50% já acredita que é uma temática extremamente importante. E nós sabemos que é extremamente importante. E nós temos uma estatística maior ainda, que hoje, quando se fala de saúde mental, nós aumentamos os casos 1000%.
Então, olha como essas estatísticas revelam como que a saúde do trabalhador está comprometida. Porque antes, quando nós falamos do invisível, eu falo também do silencioso. Que é mais profundo É ainda, né? mais profundo, porque muitas vezes o trabalhador, ele está exaurido, ele está, mas ali é a renda que ele tem, é a sobrevivência, ele tem uma família. Então, falar muitas vezes são concepções que vieram e que estão mudando nesse cenário. Você falar que você está cansado, que você está um pouco falando de uma emoção, mais preocupado, que você está mais ansioso, quer dizer o quê? Que você não quer trabalhar. É. E a gente sabe que não é isso, não é essa a realidade. Realmente hoje, por várias questões, você falou do assédio, e eu volto essa questão do assédio para o clima, para a segurança psicológica. Se o trabalhador não tem essa segurança em falar o que ele está sentindo, em falar o que ele está vivenciando, quanto mais se posicionar, porque se ele não recebe essa segurança, principalmente do líder, que faz bem e deve fazer bem esse papel, né? Eu sempre digo, mas qual é a liderança que fará a mudança? Não é mais aquela liderança do comando e controle. Eu não estou falando de comando e controle de atividades, de tarefas. É algo mais profundo, é algo mais denso. Então, quando a gente fala desse tipo de liderança, desse tipo de gestão, hoje as grandes corporações, os meus atendimentos, Patrícia, Maria, eles já estão mudando esse cenário. Eles não aceitam mais. Ok, eu preciso entregar resultados que são sustentáveis, como vocês bem sabem, nos seus atendimentos, na gestão que vocês praticam. Não existe uma corporação, uma organização sem resultados. Não existe. Mas hoje nós entendemos também que um ponto crucial da gestão é a preservação de relacionamentos. Então, se eu tenho um clima tenso, se eu tenho um clima em que o seu próprio colaborador não pode expressar suas opiniões, suas sugestões, mesmo falar dos seus erros, isso não estabelece confiança, segurança. E aí você tocou num ponto extremamente importante, que na verdade eu acho que a gente vai ter que debater ainda muito, porque a gente tem Mais dois ou menos pontos. uns 3 anos. 3 anos, né? podcast. Primeiro, concepção de saúde, né? Isso, A saúde, quando a gente falar da empresa antiga, vamos falar assim, empresa antiga, empresa agora Isso, empresa moderna. tradicional. Vamos Tradicional, falar em isso. A tradicional era a saúde era o ambiente não doente. Então não tem afastamento, Isso. então tá tudo certo, ninguém tá doente, Mas né? você sabe que Ausência de isso doença. era uma concepção no início da administração do próprio Taylor e do próprio Ford. O Ford começou assim, Exatamente. tanto que ele contratou um médico Fordismo, na né? época para tratar das doenças ali. E Exato. claro que não deu certo, né, gente? Não. Porque as pessoas começaram a adoecer e Exatamente. haja médico ali dentro, né? É que nem Claro. E aí- psicóloga para tratar das mentalidades e dos assim, funcionários. quando se o a gente ambiente fala não em- mudar. Mas nós temos essa demanda. Né? E quando a gente fala em mentalidade, né, em emoções, é um tratamento diferenciado, podemos dizer. Sim, Né? sim. Diferente, sei lá, eu amputei, eu quebrei. É diferente, é uma maneira muito mais assim. Eu falo que é a longo prazo. Aham. Né? Quando você fala em investimento em mentalidade, em emoções, é investimento a longo prazo. E um outro ponto que eu vou pegar o gancho aí da sua fala, que é exatamente essa, é o ponto da norma. E ninguém está se atentando a isso. A norma, em que ela é expressa? Então, tem a palavra do gerenciamento, né? Gerir os riscos. Mas tem uma, gente, que é aqui que eu acho que vai pegar o problema. Tá. A escuta ativa no processo para os colaboradores. E daí, por isso que eu falo para você, vai ter outro podcast, porque a gente vai ter que falar de segurança psicológica. Como que a gente vai ter uma gestão colaborativa, sendo que as pessoas hoje têm dificuldade de se posicionar, né? Então, é um outro trabalho que tem que ser feito dentro das organizações, Mas né? você sabe que nesse último fórum, em Genebra, na Suíça,
uma das principais capacidades, porque além do que vai das competências que nós já trabalhamos, Patrícia, nós temos as capacidades psicológicas. E dentre essas capacidades se encontra a escuta. Eu sempre digo, a escuta, gente, o que é escutar? Muitas vezes, hoje, ser ouvido, é uma frase que eu gosto muito, é um luxo. Então, você faz que escuta e você deixa a pessoa falar, mas em seguida você fala justamente aquilo que você quer. E isso não é escutar. Então, olha, pensa assim, o trabalhador, o profissional, ele não é ouvido. Mas por que ele não é ouvido? Vamos pensar aqui, por que ele não é ouvido? Por que o líder não ouve? Por que o RH também não ouve ou se ouve muito bem, né? Que bom que o RH ouve. Ele não ouve também, nós temos que entender, porque o próprio líder está com uma demanda terrível. Sim, e cai tudo em cima dele, né? E ele tem que Isso. apresentar o resultado. Que ele é cobrado por aquilo. E tem que energizar o time, tem que engajar a equipe, tem que fazer essa nova geração encontrar significado naquilo que faz. Então, olha como nós estamos realmente vivendo em um contexto de o quê? Disruptivo, de incompreensão, porque o líder, e você sabe que nós preparamos toda essa liderança e dos itens da lei é capacitar as lideranças, e a ISE faz isso, essa capacitação, trazendo já o bem-estar do trabalhador, porque são eles que farão a mudança. Eles não farão sozinhos, eles farão com seus times, com as suas Conjunto, né? equipes, né? Conjuntamente. Mas olha como é importante, porque nós temos a legislação, e o que eu faço com isso? Você precisa ser capacitado, você precisa ser preparado, né? E a gestão precisa entender isso. E aqui nós temos na própria legislação várias alternativas, né? Entendi. Ok? Exatamente. Porque você falou uma coisa importante. Essa carga, ela vai ficar na ponta, né? E quem está na ponta? Quem está no front? É a liderança. É a liderança que também aprendeu a liderar naquele Que também 14 está dias. precisando da saúde mental, né? Que também Sim, está precisando muito. muito da saúde mental, né? Muito. Então, é como se hoje a gente vê assim, é como se fosse aquela situação, um cego querendo guiar outro cego Isso. e ainda tendo que entregar um resultado. E daí vira o cenário terrível. 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 E olha como que eu também vejo que as organizações, elas estão preocupadas. Elas estão preocupadas aqui, quais os danos, né? E quais as formas que elas podem até mesmo iniciar. Você já mesmo apontou um diagnóstico, né? A Maria que trabalha nessa área com diagnóstico. A Maria trabalha no chão de fábrica Que mesmo. maravilhoso. Ela entende ali a necessidade, a saúde do trabalhador, né? E o que elas podem já iniciar? Esse diagnóstico que a própria legislação, né, Maria, aponta, Sim, né? a gente já faz. A gente já tem, que nem eu trouxe aqui o checklist com as perguntas que a gente faz com o próprio trabalhador. Que maravilhoso. A gente já faz esse levantamento já, para a gente mensurar depois para a empresa qual é o problema real que ela está tendo já no chão de fábrica, para ver quais são os pontos que eles vão ter que atacar já. Então, olha que importante isso, né? Esse levantamento que a Maria faz, um diagnóstico. E nós temos várias ferramentas. Hoje nós temos avaliações psicológicas, entrevistas, pesquisa de clima. Então, tudo isso, né, nos traz e traz para as organizações esse levantamento, né? Não é um achismo. Eu falo que ele traz lucidez, né? Você dá clareza, né? E é assim, como eu tô com a clínica agora de medicina ocupacional, eu estou querendo implantar na nossa clínica, na própria admissão, já no exame admissional, que já faça algumas perguntas para o funcionário ali mesmo, naquele momento, para ver se ele já está vindo já com algum problema emocional que não possa acarretar a piora dele dentro do chão de fábrica. Aí é como se assim, agora o jurídico vai fazer o advogado do diabo, né? Então, se eu falar tipo de pergunta, você está divorciando? É um tipo de pergunta que pode? Isso é interessante. Em avaliações, nós aplicamos avaliações de reajustamento social. Nós temos que entender, e entrando já em um ponto super interessante aqui, que é o estresse,
né? Que é o Uhum. estresse hoje nós estamos focando o estresse, tá? Porque tudo isso repercute o quê? No estresse de saúde mental, emocional, psicológica, comportamental, é efeito do estresse. E o estresse é um mal sorrateiro e silencioso. Ninguém dorme bem e acorda estressado. Sim. Ele é O acumulativo. que você fala sobre isso, Eu vejo uma Patrícia? sensação acumulativa, né? É isso, né? Você vem acumulando. E olha como nós estamos acumulando, ó. Olha como nós estamos acumulando. Então, ele é um mal sorrateiro. E hoje, quando nós realizamos essa avaliação, você pode identificar também, né, falando do estresse em si, que é uma quebra do equilíbrio. Estresse vem de um grande pesquisador chamado Rancelli. Em 1930, esse médico endocrinologista, ele já pesquisava estresse. Eu estou falando disso porque a minha tese foi em estresse, né? Eu pesquisei Sim. estresse, burnout, depressão, né? Fiz toda uma correlação ali, qualidade de vida, segurança, e eu pesquisei gestores, né? Foi a minha foco da minha tese. Então, o resultado dela, primeiramente, quem são os gestores mais estressados? Existe um padrão? Olha, existe áreas. Áreas. A área da saúde é a mais estressada. Sim. A segunda área mais estressada é a educação. Uhum. Por isso que já caracteriza o burnout Isso, quando isso. um funcionário é afastado. E a terceira é o contexto corporativo, organizacional. Então, isso vem numa crescente. E nós temos esses indicadores aqui. Mas o interessante que eu volto a dizer é que o estresse, ele não só acontece pelo trabalho, como você mesma disse. Olha, ele pode acontecer por uma festa, por um evento que você está programando, por um podcast que você precisa se preparar. Nós estamos falando do estresse de uma forma geral, né? Por sei lá, um casamento da filha, Sim. uma viagem que você precisa realizar. Então, é importante nós termos essas ferramentas que nos trazem uma real, assim, um real crivo. Então a gente pode dizer que o estresse, ele existe um nível que ele é aceitável, Claro. que ele é até, vamos dizer assim, necessário. Que no Claro. caso, o que a lei está querendo colocar nessa regulamentação é o que seria o excesso disso. Isso. Existe, porque existe um estresse bom, que é o eu-estresse. É o estresse a curto prazo. Ai, fiquei estressada, fiquei um pouco ansiosa ali, mas passou, certo? Mas existe o de estresse, que é o estresse aqui a longo prazo, acumulativo. E você me faz uma pergunta interessante, porque quando eu também fiz meu doutorado, nós montamos e validamos uma avaliação de níveis de estresse. Então, já tem também. Então, por exemplo, a primeira fase é uma fase de alerta. E é boa essa fase, né? Você ficou alerta, teve um acontecimento, teve um episódio. Mas se você vai e passa para uma segunda fase, que é a resistência, quase exaustão, porque o burnout é exaustão, Sim. né? É exaustão e ele é, sim, ocasionado no contexto de trabalho e principalmente por questões relacionais. Então, olha como isso é importante que você faça essa identificação. Ele tem uma trilha. Tem dimensões que nós chamamos, né? A primeira dimensão, porque o que é no inglês essa síndrome? É você estar o quê? Queimando. Então, você está né? Vamos dizer, você está queimada. Né? Você está queimada. Literalmente. Literalmente, eu estou queimando ali. Então, é uma fase de completa exaustão, é crônica. Você não adianta, fui viajar, fui descansar. Não, você volta, você continua. A segunda é a despersonalização, que é o cinismo. A pessoa fica fria, ela fica muito racional. Então, por exemplo, num contexto de trabalho, tem um compartilhar ali, olha, a mãe do João faleceu. Faleceu? Tá. Vamos lá para a área de produção, então? Isso. Não tem um acolhimento. Isso. Então, é a segunda fase, a pessoa fica despersonalizada. Antes ela tinha todo esse relacionamento, essa colaboração.
Ela tinha toda essa inclusão, mas agora ela não liga mais. Ah, tá. E a última, que é uma capacidade muito atrelada ao estresse, é a autoeficácia. Né? A autoeficácia, essa capacidade, essa crença na capacidade que te mobiliza a fazer as coisas, você fica com uma baixa autoeficácia. Então, desânimo, Sim. isolamento, depressão. O que que é depressão? É desamparo aprendido. Olha como nós estamos num contexto, né, do desamparo aprendido. Sim. A pessoa vai, é uma questão ali, outra questão ali. Ai, meu Deus, nunca passa. Então, olha como nós vivemos. Que caracteriza hoje uma palavra bem corriqueira, é a procrastinação, né? E ele Ela acaba não leva. não conseguindo realizar suas tarefas com destreza para a Não empresa. consegue mais. E aí vem a cobrança dele próprio. Isso, dele, do líder. líder. Mas por que você não consegue? E ele não fala. Por exemplo, essa semana eu dei um atendimento com o executivo sênior e ele me disse, Ieda, eu fiquei assustado, porque nós estamos preparando esses líderes, né, nas questões de saúde mental. Eu fiquei assustado porque um dos meus liderados, ele sentou na minha frente e ele estava tão ansioso, ele disse assim, eu não consigo falar. E o próprio gestor ficou assustado, mas o que está acontecendo com você? Ele nunca tinha observado. Então, quando você está numa forte demanda, você não para olhar o outro. É a grande o quê? Parábola do bom samaritano. Não é verdade? Sim. Verdade. Então, olha, ele me disse assim, Ieda, o que eu não sabia o que eu faço. Então, eu disse a ele, se acalme um pouco mais, você tem liberdade. Aí ele pôde dizer, eu tenho crises de ansiedade. Então, olha, muitas vezes o profissional, o trabalhador, se ele não tem uma liberdade da liderança, da gestão, né, ele não consegue se expressar. Porque ele Isso daí precisa pode do até trabalho. desencadear, por exemplo, talvez num ambiente muito mais, né, severo. De fato, ele tem uma crise ali dentro. E ninguém sabe falar, nossa, o que aconteceu com ele? Ele era bonzinho, Tem um quieto, pânico, não sei uma o quê. crise de pânico, né? E daí fica tem. aquela coisa assim, nossa, tem. mas ele não apresentou sinal, mas alguém olhou, né? Às vezes Mas a sabe, pessoa está numa situação tão grande É que o nem medo ela... do julgamento. Isso, Maria. Tudo é o medo do julgamento. Sempre nas minhas palestras que eu faço para as empresas, quando eles me chamam, quando tem assédio moral, eu sempre falo para eles têm medo do julgamento. E o que eu falo para os funcionários também, aprendam a ouvir sem julgar. Porque nós não estamos aqui para julgar. Se você não consegue ajudá-lo, então só ouvindo e não falando, você já está ajudando. Mas o problema é que acontece, ele fala aqui, aí daqui ele acabou de falar, ele foi lá, se expressou para aquele funcionário, para tirar o que está lá dentro, porque eu falo que tudo que está lá dentro, se você começar a deixar lá, vai transbordar uma hora. Aí ele vai lá e fala para aquele, confia naquele, aquele lá vai, passa para o outro, é aonde viram as fofocas, as chacotas, né? E é isso que eu estou explicando para o meio dos funcionários. E o que eu falo também da parte dessa nova NR1, que as equipes vai ter que se unir. A CIPA, o RH, a segurança do trabalho. Sim. O que eu vejo, eles são muito distantes um do outro. E se eles não se unirem numa mesa redonda, eu falo mesa redonda, eles não vão conseguir resolver. Então eu falo, gente, pega a CIPA, pega a turma do RH, pega a turma da segurança do trabalho, pega as lideranças e façam reuniões e aplicam o que tem que ser feito, mas cada um ajudando o outro também. Eu vejo muito distante esse povo. Então agora é a vez de todos eles se unirem para um bem, né? Que eu falo, que é a empresa. Eu falo, gente, se a empresa quebra, como que vai sustentar aquele monte de colaborador também? E eu falo também os afastamentos. É prejuízo para a empresa. Não é só para o colaborador, é para a empresa também. Claro. Né? Então, e tem muita gente falando assim, o atestado do CDF, né? Falei assim, não é qualquer atestado do CDF que vai afastar vocês também, não. Não é bem assim. Então. Eles estão tudo levando para o Eu atestado do apresento CDF. atestado, um diagnóstico lá que eu tenho a síndrome. Eu falei, não, Mas tem como é que é análise isso? também, que nem eu falo. Eu falei, A não, causa raiz, né? a gente tem que... Por isso que eu falo, que aí vai envolver RH, CIPA, segurança do trabalho, para analisar esses afastamentos desses atestados. Porque não é todos os atestados que vai chegar com o CDF, vou afastar. E a empresa vai ter que responder isso para o INSS também, entendeu? Então, eu falo que todo mundo tem que agora colaborar numa mesa redonda. Eu falei, mesa redonda, faça isso. Porque eu tenho certeza que vai dar certo.
Muito bom. Vamos aí, ó, a luz ao final do túnel. E esse, com certeza, é uma da expertise da Ieda, né? Como a psicologia positiva pode ser um alicerce aí, sei lá, vou falar um- sabe aquela coisa assim, Um tem saída, suporte um mesmo. suporte, Isso. tem possibilidades, tem ferramentas, existe conhecimento, nós já avançamos, tem estudos, como eu posso trazer isso para a minha realidade? Olha, a psicologia positiva, desde 1988, ela vem estudando, começou estudando a felicidade e depois, né, fez essa transposição para o bem-estar. E hoje nós só falamos de bem-estar, né? E as pessoas confundem muitas vezes só bem-estar com qualidade de vida. Não, a psicologia positiva, por meio dos seus grandes pesquisadores, principalmente o Martin Seligman, nos traz pilares do bem-estar, que entram justamente nesses pontos de adversidades que as corporações e que os profissionais enfrentam. Por exemplo, otimismo, esperança, trabalhar com as emoções positivas, trabalhar com flow, com engajamento, trabalhar com construção de relacionamentos, trabalhar com significado, trabalhar com autorrealização, prosperidade. Então, olha como a psicologia positiva, ela vem e nos traz e nos dá respostas por meio das intervenções positivas. Então, você sabe, né, Patrícia, faz mais de 13 anos que eu pesquiso, sou uma psicóloga positiva, né? Porque a psicologia positiva não são flores, não é autoajuda, é um movimento científico. A gente As acha que pessoas vai chegar no ambiente, não, tem que ser positivo, tem que ser positivo. Tudo bem, não isso é aquela ajuda. carinha, né? Aquela carinha amarela, não é nada disso, né? Psicologia positiva é um movimento forte que vem fortalecendo o que temos de bom, o que vai bem, nossas forças de caráter. Então, muito nossos valores que foram se perdendo nesse atual contexto também. E hoje nas organizações elas já entenderam também. Nós implantamos também, né, o POP, que é a psicologia organizacional positiva, o COP, que é o comportamento positivo. Isso nos traz também e nos dá uma visão desse fortalecimento. Não é que não existem os problemas, eles estão aí. Olha quantas adversidades, mas podemos sim enfrentá-las, como sempre eu digo, na liderança positiva, gerando o quê? Um clima bom, gerando uma comunicação positiva e assertiva, gerando também engajamento, pertencimento e uma comunicação e também o sentido, que é algo que você sempre fala e aquilo que essa geração Z procura. Então, além de tudo, além da saúde mental, porque ninguém parou para entender que essa geração Z era uma geração sofrida, gente. E eles já vêm com uma saúde Sim, mental comprometida. Eles foram os trabalhadores que não aprenderam o contato social. Né? E eu sempre digo uma frase do Seligman: as pessoas são os melhores antídotos para os dias difíceis. E é Eles não verdade. tiveram É, isso. exatamente. Eles tiveram um contexto laboral em casa, com o pai, com a mãe. Não foram, agora que eles estão Estão entendendo. saindo, né? Agora que eles Então, estão olha saindo. todo né? esse comprometimento, né? Exatamente, isso vai reverberar o quê? Num despreparo. E eu tenho uma frase que eu gosto bastante, eu uso muito ela. A essencialidade do bom senso é a moda vintage do momento. Eu acredito assim, tudo isso que você colocou, a gente poderia falar de uma maneira muito simplista, que é o ser humano conectado com o ser humano, Sim, mas genuinamente conectado. genuinamente. E a hora que eu falo genuinamente, é o resgate das nossas virtudes. Se a gente tivesse, né, no meio de tudo isso, olhar como eu trato o outro, que eu gostaria de ser tratado, isso eu vou falar dessa forma para a empresa pequena. Que às vezes ela acha que tem que ser algo mirabolante, que ela tem que Não. fazer grandes processos, que ela vai ter que. Não. E não é olhar, igual a Maria fala, gente. Eu vou contar para você minha vida aqui, mas isso daqui você tem que ter certeza que vai morrer comigo. Eu tô com um problema, eu preciso Isso de é uma ajuda. confiança. Olha, eu tenho uma frase que é minha. Tudo começa com você, começa por dentro, começa pelo exemplo.
Então, tudo começa com você. Esse gestor, micro, médio gestor, não importa. Esse gestor, tudo vai começar com ele. Vai começar com as suas forças, começa com ele, começa pelos seus valores, e tudo isso é transferido para o quê? Para o seu negócio, não é mesmo? Se eu tenho um negócio que eu não tenho valores, que meus valores são escusos, é esse o fio da meada do meu negócio. Mas se eu tenho valores, se eu tenho significado, se eu tenho um propósito naquilo que eu faço, meu querido, minha querida, é isso que te guia. Esse é o seu guia para a prosperidade, mas eu também tenho que dizer que a psicologia positiva trabalha prosperidade. E que eu vejo que muitos profissionais ainda estão na sobrevivência. Como que você falou do negócio, né? Estão sobrevivendo. Para mim, sobrevivência é guerra. É. Quando as pessoas Você sobreviveram... entra literalmente em estado de guerra, né? Sobreviveu na guerra. É estado de guerra, né? Eu vejo estado de hoje aqui guerra. agora. Então, eu vejo não é hoje isso? aqui agora. Ele Exatamente. sobreviveu, você vê uma luta, uma batalha. Agora, quando eu falo de prosperidade, eu falo de elevação, eu falo de autorrealização, eu falo de crescimento, de evolução. Então, olha como a psicologia positiva, que a liderança positiva é uma forma inteligente de liderar, está dentro da psicologia positiva, ela nos dá respostas, porque realmente nós estamos vivendo em um contexto onde as pessoas só falam das dores, das doenças. Nós estamos falando das doenças, né? Mas vamos falar do que será que ele tem de bom, o que vai bem nessa organização, das forças, né, das qualidades, o que esse profissional tem de bom, o que esse líder tem de bom, o que essa corporação tem de boa. Então, olha como muda o cenário. E assim, você falou uma coisa importante, que até a primeira fala, se você falou assim, a gente procura notícias boas. Isso. E a gente só encontra notícias ruins. Porque o negativo, ele prevalece, né? No ele vai no muito senso mais. comum, Isso. ele prevalece. O negativo Mas você prevalece. sabe por que ele prevalece? Porque isso faz parte da nossa história de ser humano. É. O homem primitivo, ele teve que sobreviver. Eu entendo até, né? O nosso cérebro de sobrevivência. Você tem que quebrar o automático. Ele né? precisou É o nosso sobreviver. modelão, né? Ele precisou ir à caça, ir à luta, caçar, ter lá os animais. Mas precisamos viver assim a vida toda? Não. Não precisamos mais. Esse é que a você gente deixou escolhe. assim, um indício como enganar o seu cérebro. Hoje de manhã, hoje na hora do almoço, eu almocei em casa e eu aprendi com uma nutricionista, como você enganar o seu cérebro. Então eu monto meu prato num prato de sobremesa. Você comeu 30 ovos também, que nem... Mas num prato de sobremesa. Então, a hora Sei. que eu encho aquele prato de sobremesa, eu só engano meu cérebro. Nossa, quanta comida eu tenho! É. Então, é assim, é você saber como você funciona e trabalhar isso a seu favor. E você falou de cérebro, o cérebro aprendeu assim, olha, ou ele foge, ou ele luta, ou ele paralisa. Esse é o nosso cérebro. Ou você luta, ou você foge, você paralisa. Mas eu preciso viver assim, só lutando, só paralisando, só fugindo? Não. Vamos prosperar, é essa a proposta. Sim. Vamos prosperar. É fácil? Não. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Sim. É. Maria sabe a vida do trabalhador. Eu percorro os chãos ali também, né? Minha atuação é também na área automotiva. Eu vejo ali as operações. Não é fácil, não é. Mas quando você está no dia a dia, quando você está proporcionando, eu sempre digo que a mudança começa no simples. Eu não vi nenhuma mudança nele. Gente, É verdade. presta atenção. Você viu, sim. Olha lá como ele já está entendendo, compreendendo, se posicionando. Veja o que ele tem de bom. Né? Não é máquina que mudou um procedimento, né? Ela já Isso. tem uns impactos de imediato. Você é passo de formiguinha, né? E a maior reclamação dos funcionários é essa, que eles falam que não vê o que eles fazem de bom. Eles só apontam o que é de ruim. Porque ficamos centrados na negatividade, nos gaps, nas disfunções. Nossa, Na sobrevivência, então, né? sobrevivência. Eu precisava entregar o resultado hoje. Você não entregou, você foi ruim. Eles não vão saber o verdade. motivo por que ele não conseguiu entregar. É o que eu sempre falo para eles. Vão entender o motivo primeiro, para depois vocês falar algo. Eles não fazem assim, eles fazem ao contrário. E Eda, a gente emenda essa questão e daí já deixa as considerações finais. Tá.
como mentores, advogados, técnicos, gestores, na nossa, vamos falar, nossa expertise, como que a gente pode contribuir para, de fato, extrair o melhor de uma lei, mas evidenciando a sua finalidade, que é esse ambiente de trabalho saudável. Que medidas a gente pode indicar? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Bom, primeiro eu acho que você, falando de gestores, profissionais, primeiro nós temos que ter o autocuidado. Primeiro, eu também tenho que ter. Então, uma pergunta que surgiu agora, Patrícia, o que cabe ao trabalhador também? Muito boa. Né? O que cabe a ele também? Eu vejo que cabe a ele também esse autocuidado. Como que ele pode ter esse autocuidado? Bom, hoje nós temos várias técnicas de inteligência emocional, nós temos também uma alimentação saudável, nós temos também as questões de atividades físicas, que são preventivas, Sim. não só curativas. Nós temos que usarmos das prevenções, né? Não só do curativo. Então, e podemos ajudar muito esse profissional. Podemos ajudar como? Primeiro, esse nosso autocuidado, essa nossa integralidade, né? Como eu já disse, dando o exemplo. Porque quando eu dou o exemplo, eu gosto muito de uma palavra que é autenticidade. Hoje falta autenticidade nas pessoas. Né? Por exemplo, quando você posta algo lá, eu sempre falo, gente, eu estou fazendo aquilo. E quando eu não postei, eu não estou fazendo aquilo. Sim. Né? Porque, sinceramente, às vezes a gente se perde um pouco, né? Sim. As equipes de marketing falam, posta. Falo, gente, não vai dar. Não tem né? tanto para postar. Não, tem, não é que nós Tem temos. tempo, não tem É o tempo. tempo para que você faça isso. Então, primeiramente, o seu tempo. Você saber dizer, bom, parei com isso. Um limite, né? Estabelecer um isso. limite, né? Buscar o seu autoequilíbrio, né? E também podemos, como eu já disse, ajudar muito essas pessoas, escutando, ouvindo, dando atenção, acolhendo, sendo mais inclusivo. Porque quando uma pessoa nos procura, isso eu aprendi na universidade, sendo coordenadora. Uma aluna me disse assim, professora Ieda, quando alguém lhe pedir para ser ouvida, você ouve? Eu fiquei em estado de alerta ali. Né? Eu disse, por que isso? Né? Por quê? Porque é necessário. Né? As alunas precisam falar, precisam conversar. Então, eu aprendi isso. Sim. Então, como nós já falamos da escuta aqui, ela é fundamental. Darmos um tempo de qualidade para o outro. Né? Não, depois eu falo. Eu tenho episódios drásticos, né, que poderíamos ficar aqui contando, de líderes que não ouviram e o profissional cometeu lá um suicídio. Então, isso nos traz o quê? Um alerta diante dessas questões que envolvem a saúde mental, a nossa integralidade. Então, temos muito a contribuir com a nossa maturidade, com o nosso autocuidado, com a nossa escuta, né? E proporcionar a essas pessoas feedbacks mais construtivos, mais positivos, estar mais presente, mais colaborativo. Estamos juntos. Sim. Estamos juntos. Não, vai lá e faça, vai. Você já sabe fazer. Não, estamos juntos. O que eu posso ajudá-lo, como que eu posso ajudá-lo. Ser parceiro, né? Isso. Na busca, né? Tá certo. É isso aí. Não, é o que ela falou, é verdade. É um ser parceiro do outro dentro das empresas, dentro das organizações, os líderes com os funcionários, os gestores com os funcionários também, o CEO. O CEO, o problema que o CEO é assim. Eu falo assim, para chegar até o CEO, é extremamente... É para ele resolver mesmo um problema que os gestores não estão conseguindo. E daí eu sou... filtros, né? E eu falo assim também, as empresas, nós também temos que trabalhar a mentalidade do empresário para mudança Muito. de cultura. Muito. Porque mudança de cultura dói. A gente fala que dói. Trabalhar o correto. Eu falo assim, a gente trabalhar o que é o trabalhar o certo? É fazer o que a legislação pede. Né? É isso. Não tem segredo. Eu falo, não tem segredo. A legislação está aí para ser cumprida. Só que aí o que acontece? Você vê, eles querem fazer da forma deles,
do jeito deles, mas muitos também não sabem das informações corretas, Sim. né? Sim. E a cobrança em cima da liderança também vem, é onde os líderes não aguentam e desaguam nos funcionários. Então, eu falo que vai um aguando no outro. Cadeia, né? É. Cadeia, isso daí. Vai replicando, né? Sim. Por isso que a Patrícia já sabe, nas nossas formações, nós temos uma metodologia única. Nós trabalhamos todos juntos e funciona muito bem. É. Aí todos saem com uma mentalidade de crescimento, né? Como Sim. nos ensina a DUEC. Porque tem a contribuição, né? Às vezes, nossa, eu passei já por aquela situação, a pessoa resolveu de um jeito que eu não tinha percebido. Então, eu acho que é essa sistemática, até a Maria trouxe, a importância de você, dentro da empresa. Eu tenho segurança, eu tenho a psicóloga, eu tenho a formação, eu tenho o jurídico. Por que não colocar todo mundo? Gente, eu tenho que atingir esse objetivo. O que cada área vai poder contribuir e a forma. Porque daí todo mundo... vamos dizer assim, eu falo que daí comunga. Você vê, ela falou de um checklist. Eu já olhei para aquilo assim, depende de que tipo de pergunta vai para esse checklist. Só Porque que a gente tem o da direito da segurança. privacidade e da intimidade Entendi. desse trabalhador. É verdade. Então, às vezes, eu estou no estresse momentâneo da minha vida e você aplicou um checklist que apareceu que eu estou com estresse elevado. E, na verdade, era só aquele momento. Era aquela, vamos dizer assim, condição... na fase que eu estou, né? Um estresse momentâneo, né? Que não é um estresse, é o bom estresse. Eu passei por aquilo, mas já resgatei, né? Agora, um outro assunto para uma outra oportunidade é que o antídoto do estresse é a resiliência. Então, vamos trabalhar a resiliência. E falando de psicologia positiva, as pesquisas e estudos no Brasil se deram por meio da resiliência, que é o antídoto, que é uma capacidade psicológica também que contrapõe o estresse. Então, dentro dos programas A também. gente volta para a Isso, questão de estabelecer de fato os princípios, os valores, Isso. sedimentar essa personalidade, né? Essa persona. E eu tenho uma frase para encerrar. Nós nascemos originais. A questão é que no decorrer da vida a gente foi gerando fotocópia. E às vezes é cópia da cópia da cópia. Então, que Deus nos livre de sermos fotocópias. E sim verdade. trazer a nossa autenticidade. Muito bom, muito bom. E ser autêntico é acreditar, é o caminho dos valores, né? Que é a bússola que nos encaminha para o caminho correto. Fechou. Muito obrigada, Ieda. Obrigada Foi a um você. prazer dividir esse episódio com você. E com certeza vamos ter parte 2. Porque ficou bastante coisa, hein? Ficou bastante coisa. E é um assunto, né, que temos que trazer para a realidade. Não, a gente vai ter que sim. debater Vai muito. ter que debater porque tem bastante. muita porta aberta, né? E agora, como que a gente vai entrar nessas portas, né? Que nem enfatizando, nós da segurança do trabalho, a gente faz a mensuração do ambiente nessa parte do psicossocial. A avaliação psicológica não é com a gente. Então, estão confundindo muito a segurança do trabalho com essa Entendi. parte. Então, a gente faz a mensuração, a gente levanta o ambiente de trabalho, a monotonia do trabalhador, se ele tem a pausa de descanso. Isso aí é diretamente com ele. Então, quando fazemos a entrevista para realizar o programa de gerenciamento de risco, a gente mensura isso no checklist. Entende? Aí dá para mostrar para a gente se aquele funcionário tem ou não o descanso considerado que a legislação pede, a monotonia. segurança ficaria, então, em relação às possíveis fontes. Isso, é isso que a gente analisa. Então, as empresas todas estão ligando para a segurança, falando, não, o que não vai fazer psicossocial dos funcionários? Eu falei, gente, a gente não vai cuidar da mentalidade dos seus funcionários. A gente vai cuidar do seu ambiente, a gente vai mensurar isso no seu documento e vamos dar os planos de ações dentro do seu documento. Então, e na própria legislação, nós constatamos que ali existe um trabalho multidisciplinar. Então, mas o que eu penso que as organizações precisam iniciar. Sim. E é o que eu dar falei, os é um primeiros conjunto. passos. Isso, É a vamos CIPA, iniciar, o RH. né, diante desse contexto. E todos você em colocou conjunto. um ponto muito importante. É dar os primeiros passos. Não é que no Isso. dia 26 vai vir lá Não, baixar o órgão é. público e falar, nossa, tá fazendo nada, né? As empresas Não é. que eu já faço Mas os documentações. primeiros passos, você tem que começar a sinalizar isso. E se Não nesse deixar. meio tempo você, né, for acionado, porque eu falo, a questão maior para o empresário, se ele tem uma empresa, ele tem o risco.
Mas a angústia é ele, no momento que ele é acionado pela justiça, ele não tem um mecanismo de defesa, né? Aham. E E aonde acho vai que é estar? isso que Dentro a gente do tem programa. que começar a Isso. instrumentalizar isso. Eu já Se aviso nós as empresas. pensarmos, as organizações já têm programa, sim. Elas já fazem isso. Por exemplo, atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico por meio dos convênios. Já existe, só que precisa existir uma correlação de áreas ali atendendo toda essa normativa, né, que justifica o bem-estar do trabalhador. Mete marcha!